Então, agora gravando de verdade, né? Então, como que a gente vai fazer? Ó? Se você for analisar a aula aí na apostila de vocês, você vai ver que tem duas tabelas, é um pouquinho de conteúdo, uma página frente e verso. Uma tem uma tabela com as aulas de vírus e a outra tem uma tabela com as aulas com as doenças, né? Desculpa, com as doenças de vírus e outra com as doenças de bactérias. É só isso. Então, hoje em dia, quando você fala assim, que doenças são causadas por vírus ou que doenças são causadas por bactérias, é interessante você ter um certo repertório para isso, tá? Fala assim, dengue, dengue é vírus. Infecção, pneumonia, pode ser bacteriana. Então, é legal ter um repertório sobre isso. Mas você não vai sair decorando tabela, tá? São raras as questões que vão trabalhar dessa forma. O que é o ideal? Você ter alguns indicadores de quando é uma doença causada por vírus, quando é uma doença causada por bactérias, tá? Então, a primeira coisa, características que vocês já conhecem, características gerais. Os vírus não têm célula, são acelulares, né? E não têm ferramentas, não têm as organelas. Portanto, são parasitas intracelulares obrigatórios. Né? Então, assim a gente define um vírus. Ele era formado pelo quê? Foi a primeira aula da frente 1, lá do ano. A primeira aula 1, módulo 1, caderno 1, tudo 1. Como é formado um vírus? Alguém? Será que eu caí? Caí? Não caí? Não? Que medo. Vamos lá. Se ele não tem célula, como que ele é formado? Proteínas. Né? Então, esse vírus, ele tem uma cápsula proteica, chamada de capsídio. Né? E dentro desse capsídio, existe o material genético, que ou é DNA, tá vendo? Ou é DNA, ou é RNA. Nunca os dois ao mesmo tempo. Então, o vírus tem ou DNA ou RNA, tá? E alguns vírus, como o tal do SARS-CoV aí, que dá medo na gente, ele tem em volta dele o que seria o que o pessoal chama de envelope, que contém aquelas proteínas que você tanto lê por aí na mídia, as tal das spikes, da não sei o quê. Então tem um envoltório em volta dele, lógico, em volta dele, revestindo tudo isso. Né? Então tem gente que chama essa parte de envelope, né? Tem lá um capsídio, que é uma cápsula proteica, vou escrever aqui bonitinho, ó, capsídio, se você não lembra, e o material genético que ou é um ou é outro. Eu estou enfatizando isso, não é à toa. Ou é DNA ou é RNA, nunca os dois. Tá? Então não tem organelas, não tem mais nada. Então essa é a estrutura de um vírus, por isso acelular. Tá? Uma outra coisa muito importante, eu vou escrever aqui, ó. Os vírus, eles têm ação específica. Nós falamos aqui, tecnicamente, que um vírus tem especificidade. Costumo dizer que Deus sabe o que faz, né? Um vírus da gripe só consegue entrar nas células do sistema respiratório. Imagina a surpresa que seria um vírus da gripe entrando no intestino. Cada espirro seria uma surpresa. Então, até o pessoal aqui está rindo. Imagina. Então, esse envelope, ou esse capsídio, sem o envelope, tanto faz, ele é responsável pela conexão do vírus com a célula. Então, isso garante uma especificidade. Se um texto estiver falando de uma doença e que, de repente, ele fala assim, essa doença aí, ó, ela causou uma infecção generalizada pelo corpo inteiro, não foi um vírus. Tá? Porque os vírus têm ação específica. Você pega, por exemplo, o vírus da poliomielite, que altera, né, ataca o sistema nervoso
a coluna vertebral, principalmente, né? Cessa os movimentos. Ele é um vírus da classe dos enterovírus, que você ingere. Aí ele vai lá para sua medula e acaba na medula espinhal se reproduzindo e atacando só aquele órgão, tá? Então, no caso do corona, é DNA ou RNA? Se eu não me engano, agora é um vírus de DNA, né? Até que os caras fizeram já 48 horas, uma brasileira, né? 48 horas depois de notificada a infecção, uma equipe brasileira fez como fala? Toda a genealogia, né? Tirou, esqueci, como chama? Descobriu a sequência genética do vírus, né? Então, se eu não me... Isso, sequenciamento. Nossa, sumiu essa palavra da minha cabeça. Muito obrigado. Fez o sequenciamento genético do vírus, né? Quer saber o conjunto de bases que o formam. E isso dá a impressão digital do vírus. Então, a partir do momento que eu sei... Ixi, o cachorro tá doido aqui. A partir do momento que eu sei o sequenciamento genético do vírus, eu consigo fazer exames de detecção que são mais eficientes. Então, é só eu fazer um exame que vai definir, eu detectar, o tal do PCR, que vai detectar o material genético do vírus. Gente, espera só um pouquinho aqui. Então, o vírus tem essas particularidades, né? Uma pergunta muito importante, ó. É possível detectar se a pessoa teve Covid ou não alguma vez na vida? Não se sabe ainda. Mas como seria? Você faz o exame que analisa os anticorpos. Então, a gente tem o IgG e o IgM. O anticorpo do tipo IgM a gente produz quando está com a doença. O anticorpo do tipo IgG a gente produz quando a gente não está mais com a doença e ainda tem resquícios, né, de que ela passou por ali. Só que a duração do IgG para o corona ninguém sabe qual é. Então, por exemplo, um exemplo. A pessoa teve coronavírus, aí foi lá fazer o exame de sangue, que é o melhor, né? Não aquele que você põe a gotinha no negócio, mas o exame de sangue. E aí deu lá, deu IgG positivo e IgM negativo. O que significa? Que ela teve a doença porque ela tem os anticorpos de memória. Agora, tem doenças que os anticorpos de memória vão ficar para sempre em você, né? Toxoplasmose, por exemplo. Toxoplasmose, que é uma protozoose, que a gente vai citar daqui a pouco, as pessoas ficam para sempre com o IgG, com o IgM. Não, o IgG, que é o de memória, isso. O IgM é de imediação. E aí você fala, a pessoa já teve isso. Até se faz o teste quando a mulher é grávida, por exemplo, né? A hepatite também, você faz o exame vendo os anticorpos, né? Ele dá positivo anos e anos depois. Agora, tem vírus que você não dura 3, 4 meses o IgG, então não dá para saber. Então vai dar um falso negativo, né? Agora, o lance do sequenciamento genético eu peguei uma amostra lá da mucosa, coloquei na máquina que faz o sequenciamento. Eu descobri que é a mesma sequência que eu já tenho de padrão, então isso significa que você está com aquele padrão, você está com aquele vírus, né? Eu não sei se tem exames de anticorpos para dengue. Eu confirmo depois com vocês, tá? E aí vem a pergunta, né? Se você pegar o Covid, tem risco de pegar de novo? Isso não foi muito bem definido ainda. Se você falar para mim que professor, já tem 5 variedades de Covid, 3 variedades de Covid, você pode ter 3, 4 vezes, quantas variedades existirem, né? Agora, se tem uma variedade só que infecta o humano, por exemplo, eu já tive, se eu for analisar a imunologia normal, você nunca mais vai ter. Mas depende da reação que o nosso corpo tem ao vírus. Que aí a gente entra num outro critério, né? Qual a carga viral dessa pessoa? E a carga viral é muito alta. Então, o tempo que você vai ficar com o anticorpo de memória é muito maior. A carga viral é baixa. Foi um paciente assintomático com carga viral baixa. Foi um paciente assintomático com carga viral alta. Então, é o que está em estudo, né? É o que o pessoal está estudando para ver como que se processa esse vírus, tá? E a vacina cobriria todos? Pega um exemplo, a vacina da gripe, que ela é anual, né?
A taxa de mutação da gripe é tão alta que todo ano você tem que tomar uma nova vacina contra os novos vírus. Entendeu? Porque para aqueles do ano passado você já está imune. Aí eles fazem uma nova formulação anual. Então, se não tiver uma variabilidade genética tão grande no Covid, pode ser que a gente tome uma vacina a cada, sei lá, 10 anos, como do tétano, por exemplo. Né? Ah, não, é uma variedade genética muito grande anualmente. Então, você vai tomar vacina anualmente, vai depender do que os caras estão pesquisando. Tá? Então, não se esqueçam, um vírus tem ação específica. Esse envelope que ele tem, ou o próprio capsídeo, permite ligações específicas com algumas células. Essa ligação, nós vamos dar o nome de adsorção, com D mudo, assim, ó, adsorção, tá? A adsorção é quando o vírus liga na célula. Tá? Então, o vírus da gripe, ele está ligado, ele encaixa nos receptores da célula do sistema respiratório. Se ele conseguiu encaixar, vai acontecer a penetração. Penetração. E aí a penetração do quê? Do material genético. Eu vou pôr DNA aqui, tá? Então, porque eu estou aqui na linha do adenovírus, o DNA. Então, ele vai impor o material genético lá dentro. Depois que ele põe o material genético lá dentro, vai acontecer o que nós chamamos de eclipse. O que é esse eclipse? A partir do momento que o DNA, o vírus, colocou o material genético dele na sua célula, esse material genético vai assumir o controle da célula. Tem vírus que demora 48 horas, tem vírus que demora 10 dias, vai variar de vírus para vírus. Nesse momento, você já tem o vírus, mas você é assintomático, você não tem a doença. Tá? E aí o vírus assumiu o controle da sua célula e passa a fazer a sua replicação. Então, esses são os estágios de trabalho de um vírus, tá? Só que, separando os tipos de vírus, né, classificando os vírus, nós vamos fazer uma classificação muito superficial. Existem 9 subtipos aqui. Então, a gente vai trabalhar com vírus de DNA ou vírus de RNA, tá? Então, tem vírus de DNA positivo, tem vírus de DNA negativo, RNA não sei o quê, né? Existem vários subtipos a partir daqui, mas que não interessa pra gente. Na hora que você pega os vírus de DNA, como o DNA tem cadeia dupla, né? Pares de bases ligadinhos e tudo mais, esse vírus ele tem uma estabilidade maior. Então, por exemplo, varíola, né? A doença erradicada pela vacinação, o vírus da herpes, não tem muitos subtipos, né? Hepatite, até tem hepatite A, hepatite C, hepatite D, então, mas não são muitos como o da gripe, por exemplo, tá? Agora, o RNA sofre muita mutação, muita mesmo. A gente tem o gripe, resfriado, vários vírus de RNA, tá? HIV, né? O vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida. Já tem mutação do Covid? Estão perguntando. Não se sabe ainda. Parece-me que se tem 3 tipos e acharam um quarto num animal aí, lá na Dinamarca, mas não está confirmado. Vamos aguardar a cena do final de semana. Então vamos lá. Você aprendeu lá com a Elise na frente 1, tá? Qual é o caminho normal? A partir do DNA, ele faz a transcrição, produz o RNA e ele resulta na síntese de proteínas. Isso aqui é aquele dogma central da genética molecular. Então, quando o vírus tem DNA, ele vai entrar na célula, o DNA do vírus, ele entra na célula e produz o RNA do vírus. Escrevi R ali, não era V. Produz o RNA do vírus e vai usar a célula como uma fábrica de novos vírus, sintetizando as proteínas virais do capsídeo. Tá? Tem 2 formas de ele fazer isso. Ou ele faz tão rápido a ponto da célula explodir de tantos vírus que tem, ou ele gasta toda a energia da célula para fazer isso.
E aí, ao fazer isso, a célula acaba morrendo porque não tem energia para as outras atividades. Não é? Então, esses são alguns mecanismos do vírus de DNA que, por terem essa estrutura, são mais estáveis do que os vírus de RNA. Tá? Então, o de RNA sofre mais mutações. Agora, quando a gente fala dos vírus de RNA, tem dois subtipos importantes. Ó, o RNA do vírus entrou na sua célula e ele produz mais RNAs do vírus, faz a duplicação do RNA e manda produzir proteína. Um mecanismo de ação rápido. Tá? Ou então, aquele que cai em vestibular sempre. Por isso, vou fazer umas marquinhas neles aqui. Que é quando o vírus tem RNA, mas antes de se reproduzir, ele forma DNA. Alguns têm uma enzima chamada de transcriptase reversa. O que faz a transcriptase reversa? Ela reverte a transcrição. Então, a partir do RNA, você produz o DNA do vírus, que agora faz a transcrição normal, produzindo RNA do vírus e ele se reproduzindo. Então, assim, ó, por que é importante? A grande pergunta, na verdade, né? Por que é importante conhecer, reconhecer e pesquisar cada uma dessas trocas, cada uma dessas atividades, essa ação metabólica do vírus? Porque assim eu posso atrapalhar ele. Ó, uma outra coisa importante que eu vou escrever aqui. Olha o que eu vou escrever. Não existe remédio que mate vírus. Vou repetir. Não existe remédio que mate vírus. Nenhuma doença viral, por si só, tem cura medicamentosa. Tá? Não tem remédio que mate vírus. E tomem cuidado com isso. Por quê? Porque o vírus está dentro da célula. Se o remédio matar o vírus, ele mata a célula. É igual matar uma mosca com uma bazuca. Então não existe um remédio que mate o vírus. Agora, existem remédios que vão impedir que o vírus se conecte à membrana da célula. Existem remédios que vão impedir que aconteça a penetração do material genético do vírus. Existem remédios que vão bloquear a ação do material genético do vírus, impedindo que ele se reproduza. Por isso que o nome desses remédios, né, o remédio que você toma para vírus, são os interferons. Ó, o que são interferons? Eles interferem na ação do vírus, dando para o seu corpo tempo para você matar o vírus com a sua produção de anticorpos, que é a atuação do coquetel anti-AIDS. Então tem lá um medicamento que vai atuar onde? Na transcriptase reversa. Se o RNA do vírus não virar DNA do vírus, o vírus não se reproduz. E aí você mantém o paciente com uma carga viral baixa. Tá? O coquetel funciona exatamente assim. Ele vai impedir a adsorção. Ele vai impedir a transcriptase reversa e vai impedir a replicação. Tá? Então, essa mistura de interferons, essa mistura de medicamentos no coquetel anti-AIDS é para manter uma carga viral baixa e você não ter sintomas. Por isso que hoje as pessoas têm a doença, mas não costumam ter sintomas. Você começa o tratamento muito cedo. Só que como o vírus da AIDS, o HIV, é diferente de todos os outros que a gente conhece, eles atacam só as células de defesa, se eu for induzir teu corpo a produzir mais células de defesa, a carga viral aumenta, entendeu? E ele mata a célula de defesa. Então, por isso, essa dificuldade de se criar uma vacina contra isso. Né? Alguém perguntou aqui, tem mais uma perguntinha no chat que eu deixei para depois, se eu acredito que virá uma nova onda do Covid. Cara, eu estava lendo hoje no jornal na hora do almoço,
Na noite de ontem foram registradas aí 600 mortes, mais de 600 mortes por Covid, né, daquelas que são diagnosticadas. Eu acho que a gente nem saiu da primeira onda. Eu falo assim, não, teve um número baixo. Eu lembro que caiu para 300 e ontem foi 600. Quer dizer, pode ser o começo de uma nova onda, pode ser que as pessoas se soltaram mais, então a contaminação aumentou. O remédio que, por exemplo, no caso de um acidente, você toma o HIV e previne, ele é o remédio que vai impedir a absorção. Tá? Então não é que ele previne. Por exemplo, lá numa cirurgia com um paciente de Covid, houve uma ruptura da luva da médica ou do médico, e aí eles tiveram contato com o sangue. Aí você dá uma dose do coquetel autossuficiente para evitar o processo de absorção. E depois você fica acompanhando para ver se a pessoa desenvolve a doença. Então, tem essa questão aí de uma mutação lá na Europa, mas que eu também não li. É tanta notícia que chegou, tá gravado em algum lugar aqui. Eu salvei em algum lugar e vou ler depois, vou ler no final de semana. Tá? Tudo bem sobre os vírus? São as principais viroses, ó. Aquelas que caem no vestibular. Então, esse ano não deu tempo de eu mudar aqui ainda. Com certeza, o coronavírus. Né? Uma doença infecto-contagiosa transmissível de pessoa para pessoa. Então, quanto maior a densidade populacional, maior a taxa de contágio, né? Maior a taxa de dispersão do vírus. O que me lembra o começo da infecção, quando começaram a politizar o assunto, né? Falaram assim, mas Minas Gerais não teve número de casos, não sei o quê. Santa Catarina não teve número alto de casos. Mas Manaus teve. Gente, a densidade populacional de São Paulo, ela é a maior do Brasil, tá? Chega aí a 240 indivíduos por metro quadrado, é alguma coisa assim, tá? Então, pegando o centro de São Paulo. A densidade populacional de Manaus, lá onde eu nasci, é de 200, é muito próximo, é uma cidade densa. Então você tem um número de casos que explode de uma hora para outra se não tiver o controle. Então o que você tem que analisar como ferramenta para falar se vai ter mais ou menos casos de uma doença transmissível de pessoa para pessoa é a densidade populacional. É isso que interfere, não o número de habitantes. O número de habitantes sei lá, a densidade populacional da Groenlândia é de 3 indivíduos por, sei lá, quilômetro quadrado. Eu sei assim, uma conta que eu fiz já. Se você pegar a densidade populacional da Islândia e aplicar Nova York, significa que Nova York passa a ter 3 moradores. Não é? Então, assim, é a densidade populacional que rege, ó. Que cidades têm que se preocupar? Aquelas que são zonas de alta densidade. Uma chance maior de pegar, tá? Agora, eu vi, né, também nesses Facebook da vida, que pessoas, mas se o Covid é alto, porque o HIV é baixo. Gente, pelo amor de Deus, né? Você pega uma por secreção, por gotícula, por falar. A outra é via sexual ou sanguínea. Também é uma doença infecto-contagiosa, mas a forma de transmissão não é igual. Então não é assim que se analisa. São duas doenças infecto-contagiosas. Como que tem mais de uma do que da outra? Porque a forma de pegar é diferente. Uns terraplanistas aí falando, legal, vamos todos andar se furando, trocando seringas, fazendo sexo no meio da rua. Não, não é assim, tá? Então a AIDS, HIV, né, uma DST, ataca as células de defesa e o tratamento, o que é? O coquetel, ó, que inibe a transcriptase e as proteases, que são as enzimas que produzem as proteínas do vírus, barrando, diminuindo a reprodução, tá? O HPV é interessante. E é interessante falar do HPV, não só porque hoje a gente tem uma vacina pelo SUS, para as meninas e tudo mais, mas porque você faz uma relação, ó. O que tem a ver um vírus com câncer? Se a gente voltar para cá, para esse esquema,
Quando chega nessa parte aqui, e o vírus da AIDS é um desses, quando ele forma o DNA do vírus, formou o DNA do vírus a partir da transcriptase reversa, ele se funde ao DNA da célula e passa a se reproduzir. Nesse momento, você tem uma mutação do material genético. O HPV também faz isso. Então, a fusão do material genético do vírus com o seu. E nessa fusão, nessa mutação, pode aparecer o câncer de colo de útero, que o pessoal fala. Tá? Então, essa é a referência do HPV e o câncer de colo de útero. Dengue e febre amarela, vocês estão cansados de saber, né? Tem as vacinas, dengue tem quase que tem uma vacina pronta aí, ainda está em teste, né? Transmissíveis aí pelo Aedes aegypti, né? Também tem zika, chikungunya no rol do mosquito. E as hepatites A, B e C. Aqui só precisa mudar uma coisa, ó. Hoje já tem vacinas para as outras hepatites, tá? Essa informação aqui, ela ficou errada faz um tempinho aí, alguns, sei lá, meses, acho que não chega nem a meses, já tem uma vacina para hepatites, outras não só a B. Tá? E cabe lembrar que, por exemplo, a hepatite A é transmitida por alimentos. E eu falo da hepatite com um certo rigor esse ano, porque o Prêmio Nobel de Medicina foram para os caras que identificaram a hepatite, né? A descoberta da hepatite C. Então, as hepatites B e C têm a ver com sangue, doença sexualmente transmissível, é aquela que tem que esterilizar os equipamentos de corte de unha, né? Porque passa aí pelo resquício de sangue. Tudo bem? Beleza? E bactéria, hein? Bactéria é totalmente diferente de vírus. Por quê? Porque a bactéria não é um parasita intracelular obrigatório. Bactéria tem célula, é uma célula procarionte, pertence ao reino Monera, né? A bactéria que te causa doença, ela come você. Então não se esqueça que ela é heterótrofa. Heterótrofa. Então ela está comendo a sua célula. Ó, um vírus na sua garganta desmancharia a sua garganta. As células iam morrendo. Uma bactéria na sua garganta está comendo a célula da sua garganta. Então o médico, quando ele vai lá e abaixa a sua língua e olha, você fala aquele negócio assim, ele está vendo a estrutura do tecido que está lá. Depende da vermelhidão, depende da estrutura do tecido, ele sabe se é vírus ou bactéria. Se for vírus ou bactéria, tanto faz, ele vai dar um anti-inflamatório, as pastilhinhas para melhorar um pouco e beleza. Agora, se for bactéria, e aí geralmente tem a formação de pus, tá? Se for bactéria, ele vai receitar antibióticos. Por quê? Porque o antibiótico mata bactéria. Não existe remédio que mate o vírus, mas tem remédio que mata a bactéria. Então, eu posso ajudar você com uma infecção bacteriana dando um remédio que mate a bactéria. Agora, eu não posso te ajudar matando o vírus. Eu posso te dar uma chance, diminuindo a velocidade com que ele se propaga. Né? E aí, uma pergunta. Para o tratamento da Covid aí desse ano, muitos médicos têm receitado antibióticos, né? Junto com anti-inflamatórios, com antitérmicos e tudo mais. Se eu acabei de falar que antibiótico não mata vírus, por que eles dão antibiótico para o cara que está com Covid? Amoxicilina, cefalexina. Alguma ideia? Mais alguém? Estão escrevendo aqui. Isso aí é assim, ó. Já pensou se você está com Covid e pega uma infecção bacteriana? Seu corpo vai ficar mais afetado ainda.
Então, a receita de antibiótico para pessoas com Covid não é para matar o vírus. É para evitar que você tenha uma infecção sinérgica à do vírus. E aí te dá uma chance maior para o seu corpo resolver o problema. Tá? Então, atentem-se a isso também, ok? Infecção de garganta bacteriana é transmissível? Não, é tudo transmissível. Tá? Bactéria, então, vixi, vai dar um beijinho em alguém que está com infecção de garganta, você vai pegar também. Né? Você tem a troca no local. É que os vírus, eles têm mecanismos de sair do corpo. Atchim, tosse, diarreia. Então eles vão sair antes de pegar os outros. Tá? Agora as bactérias não, elas estão de boa lá comendo você. Só que se você tiver contato direto com o local, você pega. Né? Então, ó, de novo, os antibióticos que o pessoal usa para o tratamento do Covid em hospital, controlado e tudo mais, não são para matar o vírus, e sim evitar que durante a infecção do vírus você contraia uma infecção bacteriana, o que levaria o seu sistema imunológico a ficar mais debilitado. Tá? Principais bacterioses: tuberculose, ó, Rio de Janeiro, tá? É uma das 3 cidades do mundo que mais casos de tuberculose tem. Só pede para uma cidade da Índia, lá, se não me engano. Rio de Janeiro é segundo lugar. Então, nós temos uma alta taxa de infecção de tuberculose ainda. Né? Então, você inala gotículas de saliva, né? Sai por tosse, né? Pneumonia. E aí, o tratamento é não só a vacina para você evitar, lógico, mas o tratamento é com antibióticos. Né? Então, não é de difícil cura, mas temos ainda uma cidade do Brasil em segundo lugar no mundo, se eu não me engano, em número de contaminações. Leptospirose, xixi do rato, né? Doença bacteriana. Botulismo, tá? Botulismo a bactérias que estão nos enlatados, né? E uma que vestibular gosta, não sei porquê, a febre maculosa. Essa aqui é transmitida pelo carrapato, chamado carrapato estrela. Tá? E aí, de novo, você fazer identificação, fazer exames para descobrir se você está ou não. Qualquer uma dessas tem tratamento medicamentoso através de antibióticos, porque são causadas por bactérias. Certo? E esses caras, os protozoários? Ah, os protozoários. Um outro reino, reino protista. Tá? Então, também são caras que estão lá se alimentando do nosso corpo. Então, eles são eucariontes, unicelulares, heterótrofos de vida livre e são divididos em 4 grupos. Ó. Ciliados, os que têm cílios, flagelados, os que têm flagelos, os risópodes, que andam por pseudópodes, como a ameba, por exemplo, e os esporozoários, que não têm estrutura de locomoção. Tá? Então, essas são as classes, né? A classificação dos protozoários. A vacina que você fala para tuberculose, Gabriela, ela é aplicada uma vez só. Tá? A BCG. Ela é aplicada antes de você sair do hospital. Ela é aplicada no próprio hospital. Então tá aí, as 4 classes dos protozoários. Agora, quais são as principais doenças? Vocês conhecem bem. Essas daqui estão no rol das doenças do ensino fundamental, né? A doença de Chagas, né? O causador é o Trypanosoma cruzi, esse bichinho bonitinho aqui, né? Esse protozoáriozinho. E o barbeiro, que é esse besouro, é o seu transmissor. Lembrando que você pega pelas fezes do barbeiro. Então, esse besouro é hematófago, vem chupar seu sangue, chupa o sangue, no local da próxima picada fica o cozinho dele, cheio de tripanossoma. Aí você não está dormindo, não percebeu, coçou e pegou a doença. Né? Eles gostam de ficar nas fibras musculares do coração. Né? E hoje tem um tratamento. Tem tratamento inicial, logo que você descobrir que tem
tem um tratamento que você chega à cura e tem tratamento paliativo. Né? Você vive aí 20, 30 anos, 40 anos com a doença, morreu de forma natural e tinha a doença, nem sabia. Né? Então pode acontecer essa doença. Mas a característica interessante dela, né, aqui a gente tem Carlos Chagas, Oswaldo Cruz. O Carlos Chagas, o Carlos Chagas? Ou Oswaldo Cruz? Acho que é o Carlos Chagas. Ele descobriu o ciclo da doença inteirinha. Qual era o transmissor, quem que tinha doença, qual era o reservatório, não sei o quê. Ele descobriu todo o ciclo da doença inteira. E acho que foi a única vez que um pesquisador descobriu o ciclo de uma doença inteira. Né? Então ele ficou bem próximo de ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Né? E sabe por que ele não ganhou? Porque como ninguém conseguia descobrir o ciclo de uma doença inteira, quem que é esse cara para descobrir o ciclo de uma doença inteira? Tem alguma coisa errada aí. Aí ele não ganhou o Prêmio Nobel. Né? Mas o meu comentário é que nessa época desses caras aí e tal, você tem aí fundação né, da Fiocruz, a fundação do Butantan, por exemplo. Mano, nós éramos top em ciências. E nós ainda somos top em ciências, principalmente quando você fala de medicina de doenças ou medicina de doença tropical. Nós somos referências internacionais, né? E como pesquisador dessa área, que trabalhou com algumas doenças aí de vírus no início, né, da minha vida profissional, eu fico muito, muito bravo, para não falar outra coisa, quando os caras vêm questionar a idoneidade dessas instituições. Né? Porque o verdadeiro pesquisador, o cara que está lá na frente, pondo a cara no microscópio, ele não dá entrevista. Esse cara não vai sair candidato a nada. Ele está preocupado com o trabalho que ele tem de salvar vidas. Tá? Então, faço essa minha indignação de todos. Ainda tenho muitos amigos que trabalham na linha de frente aí, que a gente conversa, e eles ficam estupefatos com isso. Tá? Nunca duvidem dessas instituições, principalmente da ciência. Malária. No Brasil, a gente teve um aumento aí da malária, né, na região norte, principalmente. Tem um remedinho aqui, ó, quer ver, que você usa para malária, chamado de cloroquina e a hidroxicloroquina, tá? Que é responsável por matar o protozoário. Não é vírus, protozoário. Quando começaram a divulgar esse remédio para tratamento de Covid, eu falei, é muito estranho ser isso. Né? Porque não existe remédio que mate vírus e não seria esse, já que ele mata protozoário. Né? Ele tem um certo efeito anti-inflamatório também. Né? Mas até aí a S tem efeito anti-inflamatório, ibuprofeno tem efeito anti-inflamatório. Então vem várias indagações, mais do que provado por enquanto que não tem efeito nenhum para a Covid. Tá? Não é à toa, porque ele serve para protozoário. Desconfiem, queridos, quando a esmola for demais. Você fala assim, ó, câncer, vamos sair das doenças infecciosas. Câncer. São mais de 170 tipos de cânceres. Você acha que vai existir um remédio que vai atuar em todos? Depois de um ano inteiro tendo aula de biologia e vendo cada coisinha específica que existe? Então, você fala assim, ó, tem um remédio que mata protozoário, mata vírus, mata bactéria. Não duvide disso. É óbvio que não é muito difícil. Tá? Mas as pessoas, quando estão precisando e quando elas estão desesperançosas, elas acreditam. Né? Então, você pega, por exemplo, uma tia minha faleceu há 4 anos atrás de um câncer que ela brigou por 18 anos. E bateu naquela época do cara que falou que eu sou, não sei, da USP e desenvolvi um remédio que a indústria, não sei o quê, não sei o quê. A minha mãe queria ligar para esse cara, queria que eu fosse atrás dele para isso. Depois se provou que o remédio dele não passou nem na fase in vitro. Né? Então, assim, não existem curas milagrosas, tá? Tomem cuidado.
Por mais desesperançosos que vocês estiverem, né? Não existe a cura milagrosa. Minha mãe falava, você não pode ser tão cético o suficiente para não acreditar. Eu falei, posso, mãe. Eu posso. Porque não é assim, não vai existir um remédio que mate tudo, né? Não pode ser um placebo. Então a gente sabe, né? Quem passou por isso sabe. Eu sei que é difícil, mas o ceticismo, a ordem, né? A razão, ela impera. Aqui na família foi um caos. Eu fui expulso do grupo da família porque eu não queria conversar com o cara, enfim. Eu sou expulso direto do grupo da família. Era minha tia, mas fazer o quê, gente? Não dá falsa esperança, né? O real é real, eu que sou cético demais. Porque daí, na falta de esperança, o que vai acontecer? O cara fala isso, inventa isso e põe o preço que quiser e ainda faz, né, extorsão com a família. Então, o cara, não, tá aqui a cura milagrosa que custa R$1 milhão. Não é assim, não é assim. Duvide disso, tá? Tenha a razão, a cabeça no lugar. Isso, tem que ter os dois pés no chão. Então, a malária é causada pelo Plasmodium, tá? E transmitido por um mosquito. E as doenças que tem mosquito, a gente mata o mosquito. E a leishmaniose, né? A Leishmania brasiliensis. Tem esse nome porque foi descoberta aqui, né? Não porque só tem aqui, tem em muitos países. Na América do Sul inteira tem leishmaniose. Um mosquitinho palha, né? O birigui, que te dá essa doença em que o parasita ele vai comendo a estrutura da pele, principalmente os tecidos conjuntivos, tá? De novo, todas essas, leishmaniose, malária e doença de Chagas, têm tratamento, tá? Beleza? E aí vem os exercícios. Eu corrijo os exercícios no vídeo para vocês, deixo tudo gravadinho e disponibilizo a correção depois, tá? Vamos lá, já peguei a aula do Enzo de novo, ele vai ficar bravo. Mas deixa ele. Queridos, obrigado. Obrigado por estarem aqui. Legal essa questão dos cães, né? Então, cão com leishmaniose. A cura que se tem para leishmaniose canina, ela é assim, tipo, vamos supor, eu tinha os dados, mas mudou um pouquinho. Ela atua em metade dos casos e é muito cara. Você vai fazer um tratamento que custa aí de 5 a 10 mil reais, só que só tem 50% de cura. Com certeza, se fosse para a espécie humana, esse tratamento não seria realizado. Porque tem baixo sucesso e alto custo. Mas para os cães tem essa questão. Né? Triste. Tá bom? Então, um beijo para vocês, boa aula de matemática. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela presença. Bom fim de semana. Bom fim ao professor de matemática. Cuidem-se. Cuidem-se.